Salve, salve! Salve, salve, gente amiga! Estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clipe. E hoje a gente sempre fica muito feliz, sempre sexta-feira, chegando no final de semana e é dia de sexta fora por aqui. Sempre um bate-papo maneiro, oportunidade da gente conhecer pessoas mais a fundo, falar sobre música, claro, ouvir musicalidade de primeira, mas bater aquele papo legal. Dia de sexta fora. Nosso convidado de hoje é a galera do Antífonas. É uma banda muito interessante, que tem um clipe muito legal, feito em animação, você vai ficar por dentro. Confere no programa de hoje esse super convidado por aqui. Sexta fora, né? Essa semana tá rolando a enquete que é a seguinte: qual é o seu instrumento preferido e por quê? Escreva pra gente, participe, escrevendo e participando, você está concorrendo a um brinde muito legal. Então escreva e fique na expectativa boa de ser o sorteado da semana. A gente vai com a musicalidade do Antífona. O nome da canção é Carpe Diem e você confere. Esse clipe é muito legal, muito feito assim, nessa tecnologia de animação, uma coisa muito moderna, tem um diretor aí top, gringo, que você vai conhecer. Repare esse clipe e na sequência a gente tem o bate-papo com essa galera muito legal. Confere aí. Legal, tá na hora, ó. Tá na hora do Guruná. Vou tomar meu Guruná. Que beleza! E volte já. Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clube. Hoje é dia de sexta fora. Qual é o seu instrumento preferido e por quê? Escreva pra gente, participe na enquete da semana e assim você interage, você se comunica com a gente, participa e de repente é sorteado. E aí leva um presente. Então escreva. A gente vai agora na verdade, com o Sid Black, né? Que é o Sidney, que é o líder do Antífona. É o cara que é o mentor
desse projeto, que é uma banda, né, e tal, que tem um clipe muito bacana que você assistiu no primeiro bloco de animação. E a gente confere o bate-papo com esse cara muito fera. Antífona, bate-papo com o Cid Black. E a gente vai. Alô, meu diretor Fred Dib, aperta o HD! Antífona aqui no Galeria Clipe, boas novas. Você está fora, roda. Salve, salve, gente amiga, estamos em mais um Sexta Fora e eu tô com o Sidney aqui da banda Antífona. Beleza, cara? Tudo bom, Lincoln? Grande prazer. Bom tê-lo aqui, cara. Igualmente, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Primeiro eu queria, assim, a gente entender um pouco, a Antífona é uma banda que tá começando e tal, a galera de repente não conhece. Como é que surgiu a banda e tal? Qual é a proposta? O fato de eu ter conhecido a Antífona é fruto muito do clipe, né? Do clipe de animação e tal, que a galera tem comentado e tal, tava no Anima Mundi. Mas eu queria que você falasse um pouco da banda, como surgiu a banda, qual é a proposta da banda. Sim. Bom, a banda surgiu no ano 2000, ou seja, já faz 13 anos, com um projeto que tinha um propósito de dar o meu testemunho de vida, de conversão. As letras escritas por mim tinham esse objetivo, né? De eu testemunhar às pessoas tudo que Deus fez na minha vida. Então começou com uma formação com colegas, né, de universidade. Eu e o baixista na época estudávamos na UFRJ e montamos a banda, eu, ele e um primo dele baterista. Então, ao longo do tempo, como você sabe, enfim, as coisas da vida... Vão mudando, pessoas né? Vão mudando. Então, a formação da banda foi mudando até que, há 3 anos, a Antífona se tornou uma dupla, que é formada por mim e pelo Gustavo Santos, que é baixista e também mexe com sintetizadores. E a gente tem, enfim, desde então, sido uma dupla que, quando toca ao vivo, chama um baterista, a gente toca ao vivo dessa forma. Legal. É assim, eu percebo assim, pelo som da banda, pelo que eu ouvi, tem uma onda meio cult, assim, meio alternativa, né? Essa coisa assim, bem de internet, né? Bem dessa galera mais ligada à internet e tal. Como você se definiria musicalmente? Como o Antífona, assim, é pra você, assim, a classificação musical, assim? Olha, eu diria que o Antífona é um liquidificador, porque as minhas influências musicais começaram em casa, né? Minha mãe ouvia de tudo um pouco, então lá em casa tinha disco de Steve Wonder, Barry White, Queen, mas também tinha Alcione, tinha Calbi Peixoto, então uma miscelânea de influências. É claro que, à medida que eu fui amadurecendo musicalmente, eu fui adquirindo meu próprio gosto e, a partir daí, querendo criar, né, inspirado no que eu ouvia. Então, o Antífona tem esse caráter alternativo, tem muita influência dos anos 60, 70 e também dos anos 80. Então, o CD tem essa onda. A própria música Carpedinha, né, do clipe que tem Sonador de Destaque, ela tem essa onda anos 60, né, aquela levada que lembra os Beatles, Exatamente. Então, a gente... Enfim, essa onda. Como é que é, assim, tipo, o lance de igreja, assim? Porque hoje tá rolando muito no nosso meio, tem até conversado muito sobre isso com a galera que passa por aqui, um lance crossover, assim, né? Que é essa musicalidade que, de repente, vai além dos muros eclesiásticos da igreja e tal. Mas como é que é essa música do Antífona no ambiente igreja, no segmento gospel? Como é que funciona? Vocês vão em igrejas, vocês têm, assim, um envolvimento ministerial e tal. Como é que é essa coisa do som do Antífona no cenário igreja, assim? Olha, as pessoas recebem muito bem, Lincoln, porque é uma linguagem que ela não está restrita à igreja. E quando o Antífona se coloca como uma banda que prioriza o evangelismo, isso acaba sendo bem acolhido. Porque a linguagem que nós utilizamos nas letras, ela não é aquela linguagem hermética, aquela linguagem fechada, que só quem é da igreja entende. Ela é uma música para todo mundo. Então, é uma música que o vizinho do lado, que não está acostumado a frequentar a igreja, ele consegue entender aquela mensagem direta, de testemunho, de mudança de vida, né? Então, as pessoas na igreja recebem muito bem. Em relação ao crossover, é uma tendência com bandas como Palavra Antiga, como Tanlan. Então, isso, eu acredito que... A própria Marcela Thaís, o Henrique Cerqueira, o Edmar Filho, essa galera toda tem um som assim meio... Sim. E isso acaba encurtando a distância, né, entre o público que não é aquele gospel tradicional e as bandas evangélicas, que tem uma mensagem também para eles. Isso é fundamental. E assim, como é que... Porque uma coisa que deu muita conotação ao Antífona foi o lance do clipe, né? Sim. Do Carpedinha. Eu queria que você falasse assim, como é que surgiu a ideia de fazer o clipe, assim, né? E principalmente, assim, de estar envolvido com o Dimitri Cosma, né? Correto. Que eu vi... Você ter um olhar sobre esse clipe, assim, até não só pelo fato de ele estar no Anima Mundi, mas o lance dele ser contemporâneo, assim, uma linguagem bem contemporânea, bem moderna. Então a gente fica curioso de, pô, como é que se chega no cara desse, como é que
como é que é feito, como é que surgiu essa ideia e tal? Olha, a história é interessante, Lincoln. Eu, na verdade, eu era um admirador do trabalho do Dmitri. Eu sempre fui um aficionado em animação, sempre frequentei o Animamundi, nesses 20 anos que existe o festival, sempre frequentei. E claro que eu sonhava em ter um clipe em animação, mas até então nada de prático, nada de objetivo. Um dia, né, eu entrei no site do Dmitri e vi lá o contato dele no Facebook e resolvi adicionar e a gente começou a conversar. Né? E ele se mostrou uma pessoa muito solícita, sabe? Acessível, né? Muito acessível. E nós começamos a conversar, ele quis conhecer o meu trabalho, quis conhecer as músicas. E na época o CD nem tinha sido lançado ainda. Né? O CD só foi lançado no final do ano passado. A gente começou a se falar no comecinho de 2012. E ele gostou muito de Carpe Diem e ele propôs uma parceria. Né? Ele cuidaria de toda a animação e eu, além de ter a música inédita, também cuidaria da parte sonora, dos efeitos, tudo que acontece ali enquanto a música não está tocando, eu também seria responsável por isso, pelos efeitos, a ambiência. Legal. Né? E foi uma parceria muito bem sucedida, que assim que nós lançamos o clipe foi muito bem aceito e depois disso começou a ser exibido em festivais. Nós ganhamos o Festival do Minuto, que é um festival tradicional. A curadoria escolheu 2 finalistas e o público acabou elegendo a gente como primeiro colocado com quase 80% dos votos. Depois o clipe foi exibido no Festival Internacional de Filmes Curtíssimos, exibido no CCBB, aqui no Rio, que é um lugar que eu sempre frequentei, um dos meus lugares preferidos, né, em termos de cultura. Então, ter o clipe exibido no CCBB foi a realização de um sonho. Legal. Né? E, finalmente, o Animamundi, né, algo que era um sonho, que foi realizado. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque a repercussão, né, que isso acabou dando ao nosso trabalho foi muito grande. Legal. Uma das coisas assim, que eu tenho ouvido ultimamente bastante, assim, o que funciona na igreja, funciona no cenário de, vamos dizer assim, de, entre aspas, fazer sucesso no cenário gospel. Mas a história que você me conta, assim, da concepção, da concept do Antífona é uma coisa que funciona de fora para dentro. É uma linguagem justamente inversa. Como é que você entende assim? Você acha que teu trabalho assim tem um olhar preconceituoso? Porque a igreja às vezes tem uns negócios da galera olhar com preconceito. Tava no CCDB, tava no Animamundi, mas poxa, eu nunca ouvi na igreja e tal, não sei o quê. Como é que você encara esse circuito assim, ao contrário que acontece com vocês assim? Olha, eu encaro isso com muita tranquilidade, porque desde o começo do projeto, né, em oração, quando Deus me deu esse projeto, o propósito era evangelístico. Né? Porque até a maneira como eu comecei a compor, ela não é da forma mais usual. Tradicional. Né? Ou seja, eu era uma criança que sofria de uma doença muito grave, chamada psoríase, que fazia eu ser uma pessoa muito fechada, né, muito introvertida, e eu tinha melodias na minha cabeça, né, que não existiam, mas que eu também não externava aquilo para que eu não achasse que eu era maluco. Né? E então, quando eu comecei a aprender violão, quando eu entrei para a igreja, quando eu me converti, já com 20 e poucos anos, eu pedi a resposta para Deus. Perguntei, Senhor, o que tu queres que eu faça com essas músicas? E ele foi muito claro na resposta. Disse para mim que eu deveria tornar aquelas músicas realidade, fazer os arranjos, gravá-las, porque teria um propósito evangelístico. Legal. Né? E a igreja apoia muito. A terceira faixa, que é Vida, ela é louvor lá na minha igreja, que é a Primeira Batista da Freguesia. Legal. Ela faz parte do Ministério de Louvor. Legal. Então, enfim, vejo com muita tranquilidade. Legal. A gente vai para o intervalinho rapidinho, na volta a gente vai com mais papo aqui com o Sidney, cara feríssima do Antífona, com essa musicalidade bacana e com a onda aí de clipes aí de animação muito legal. E a gente volta no próximo bloco com mais bate-papo. Segura. Legal, a gente está de volta. Eu tô aqui com o Sidney, da banda Antífona, que a gente está batendo um papo muito legal. Sidney, eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão que você falava no bloco anterior, da questão do objetivo evangelístico. E a galera, às vezes, assim, ela não compreende esse chamado, né? Tem uma galera que, às vezes, tá, tipo assim, tá muito acomodada, né? A sonoridade faz bem para a igreja, faz bem para uma zona de conforto, de estar todo domingo tocando e tal, mas que não tem um chamado especificamente, assim, não se sente motivado ou envolvido em estar levando as boas novas às pessoas que não conhecem, né? Como é que é, tipo assim, a gente estava antes falando sobre preconceito, mas até que ponto, o que te alimenta para estar envolvido com o evangelismo, a estar fazendo uma coisa que é bem sucedida lá fora e tal? Como é que é
ter o chamado evangelístico e fazer do teu trabalho o objetivo principal, o evangelismo? Olha, a motivação principal é que no meu dia a dia, né, eu tenho contato com muitas pessoas que não são crentes, né? E como eu me converti, minha família não era... Ninguém tem tradição evangélica na família. Eu fui o primeiro a me converter, sabe, a primeira já era... Enfim, primeiro a me converter dentre muitos. Então eu convivo com muitas pessoas que não são crentes e eu vejo essa necessidade urgente, né, de falar de Cristo para elas, né, para os meus amigos, enfim, colegas com quem eu estudei. Então isso para mim acaba sendo algo natural, falar de Cristo para essas pessoas. Então isso me motiva a não me acomodar, né, dentro das paredes da igreja, com ar-condicionado, né, sempre fazendo, enfim, a mesma coisa, né. Pessoas precisam ouvir falar de Cristo. Verdade. Isso é fundamental. Legal. Quando a gente fala da canção Carpe Diem, né? Essa semana eu estava dando uma estudada e esse termo do latim tem uma galera que se amarra, né? Eu estava vendo até uma galera que tatua, né? Carpe Diem e tal. É um termo que eu estava vendo lá de Horácio, né? Antes de Cristo, né? E tem uma coisa assim de viver o momento, né? Sim. Se alegrar com o que está acontecendo. Como é que surgiu a canção e... O que é Carpe Diem pra você, assim? Olha, a Carpe Diem eu vi pela primeira vez naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Eu tô ligado, É um filme fantástico. Fantástico, Então foi a primeira vez que eu ouvi a expressão. Então, quando eu terminei de escrever essa música, eu percebi... Eu não tenho muito hábito de colocar títulos que façam referência a alguma frase da letra. Canção. Eu gosto de pegar uma frase que sintetiza a ideia daquela música. Eu percebi que a letra de Carpe Diem... A expressão e resumiria bem a ideia da música, né? Que fala, vamos viver e buscar a felicidade onde ela está. Né? E a minha felicidade ela está em Deus, né? Sem a menor dúvida. Então fala de você não se acomodar, o seu relógio tocou, levanta logo, agradece pela vida que é bela, essa coisa leve, né, que muitas vezes a gente não enxerga, são pequenos detalhes. Né? Ou seja, você está chovendo, agradece, você está sol, agradece a Deus. Né? Então é uma canção alegre, para cima, de você agradecer a Deus pelos pequenos detalhes do seu dia a dia. Legal. E Carpe Diem, assim, a canção em si, por causa do clipe do Dimitri, assim, de todo o sucesso que está fazendo, assim, aonde você sonha chegar? Porque já teve no Anima Mundi, já ganhou o Festival do Minuto, aonde você projeta, aonde você acha que pode, onde você gostaria de chegar com essa canção, com esse clipe, aonde? Assim, qual é o teu sonho, qual é a tua perspectiva de navegar e viajar com essa canção, assim? Lincoln, sem falsa modéstia, sem a menor hipocrisia. Os sonhos foram realizados. Né? Na minha infância seria assim, inimaginável, né, para mim ter um clipe no Anima Mundi, que é o maior festival de animação da América Latina. Ele foi exibido nos 10 dias que o festival teve exibição aqui no Rio, e nos 4 e 1 dia em São Paulo ele foi exibido. Então, várias pessoas que eu não conheço, várias pessoas de várias religiões, de várias classes sociais, enfim, pessoas diversas tiveram contato ali com a nossa música. E que certamente dali pesquisaram e vão tomar contato com a nossa mensagem de que fala claramente de Deus, que fala de mudança de vida. Isso me deixa muito feliz. Né? Então, resumindo, o que vier é lucro. Né? O que a gente quer continuar evangelizando e Deus tem pra gente o melhor, sem a menor dúvida. Legal. Sidney, assim, conversar contigo assim é um aprendizado no sentido de, às vezes no nosso meio tem uma galera assim que prospecta as mesmas estradas, né? E percebe-se que tu foi numa outra estrada, mas que Deus te honrou nessa outra estrada, né? E eu queria que você falasse assim para essa galera que de repente está nos assistindo e que tem sonhos também como você quando era criança, de repente imaginar como você falou, imaginar que o teu clipe, ou que o teu trabalho, aquilo que é a tua expressão chegue num determinado lugar que você fala assim, pô, é impossível chegar aqui e tal. Mas eu acho que Deus tem te dado assim essa autoridade, essa autenticação, para que você fale para essa galera que de repente está assistindo a gente. Às vezes tem uma música lá, uma composição, né? E a galera da nova geração às vezes meio tímida, né? O mundo da internet é um mundo que às vezes traz um certo isolamento, né? Sim. E às vezes a galera tá ali e, tipo assim, não acha que nunca vai acontecer, ou fica frustrada. E queria que você ficasse à vontade nesse sentido de falar para essa galera um conselho, uma dica, sei lá, um toque a respeito de realizar aquilo que de repente sonhou. Olha, o que eu aconselharia é seguir o coração, seguir aquilo que Deus determinou.
independente de pensar se alguém vai criticar, o que vão dizer. Não se preocupe com isso, né? Siga o coração, siga suas influências, faça aquilo da forma mais honesta, porque música vem da alma, vem do coração. Ela não pode ser um produto, até porque até acontece, a pessoa escreve a música, produz com o intuito de vender, mas eu acho que para nós, né, que somos o povo de Deus, não pode ser assim. Você tem que ser autêntico, você tem que querer passar a mensagem, seja ela como for, seja heavy metal, seja baião, seja música pop, do jeito que for. Se a música dura 2 minutos ou se dura 30 minutos, não importa, não se preocupe com isso, né? Com os rótulos, com nada ou com o mercado. Né? O mercado não pode ditar, né, a qualidade da composição, né? Ela tem que ser algo que venha da alma, que venha mesmo de dentro, né? Sem se importar se as pessoas vão gostar ou não. Legal. Legal, eu vou ficando por aqui. Eu, assim, queria, assim, como ponto final, assim, como um cara que está vivendo música há muitos anos e tal, é difícil, às vezes, a gente ver iniciativas assim, né? Iniciativas, assim, diferentes, iniciativas ousadas e tal. E eu queria que, assim, você falasse, assim, alguma coisa que respaldasse biblicamente ou aquilo acerca do teu chamado, para que a galera falasse assim, caramba, eu acho que Deus se expressa dessa forma também. Porque às vezes o nosso meio tem essa coisa da mesmice, né? Uhum. De só achar que Deus só fala daquele jeito e tal. Então, queria que você ficasse à vontade, microfones abertos aí. E a gente vai ficando por aqui, vai terminando e que Deus te abençoe aí. Obrigado aí pela presença. Ok, Lincoln, obrigado. Bom, eu gostaria de dizer que o que você tem que fazer é a primeira coisa, colocar o joelho no chão e pedir a Deus o direcionamento. Porque ele tem uma mensagem diferente para cada um. Alguns têm um trabalho ministerial com um grupo com 100 integrantes, 200 integrantes, mas ele pode ter um chamado individual, que é só você, que é só o cara, né, com violão, que vai sair pelas igrejas, dando testemunho, contando tudo que Deus fez na vida dele, né? E todas essas formas são legítimas, né? Então Deus tem o melhor para você, para cada um de nós, e é isso. Valeu. Sidney, Deus te abençoe muito, super valeu, obrigado, cara. Lincoln. Valeu. A gente volta com o estúdio, com mais a musicalidade, essa criação bacana aí do Antífona com Sidney, com Antífona, e você confere aí mais no estúdio. Valeu, Deus abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar sintonizado aqui na Boas Novas, onde tem sempre um conteúdo muito bacana para a sua vida. Agradecer ao grande Sidney aí, um abraço aí à galera da Igreja Batista da Freguesia, Jacarepaguá, onde o Antífona é de lá, tem pessoas que eu gosto muito, pessoas queridas, a Neizona, né? E a Dina, que são lá da Igreja Batista da Freguesia, que são pessoas que abençoaram muito minha vida. E eu fui muito feliz, fiquei muito feliz de relembrar isso através do Cid aí, nesse bate-papo com o Antífona. Um abraço aí à galera do Antífona aí, o Sidney e a galera toda. Obrigado pela sua companhia e Deus te abençoe muito. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, dura para sempre. Legal, a gente fica com mais um pouquinho do Antífona. E a lembrança que eu tenho desse bate-papo foi perceber o quanto Deus cumpre sonhos, assim, que talvez sejam impossíveis na nossa vida, né? O testemunho de vida do Sidney em relação à alegria de satisfazer, de ter o prazer de Deus realizar sonhos, a gente percebeu não só com o clipe que participou do Anima Mundi, né? Que é um evento, assim, de repercussão mundial de animação e que o Antífona participou, sendo uma banda cristã e que tem uma relevância, uma importância, assim, para todo o segmento secular, de criação, de design, fruto de um sonho em Deus, uma criança, um adolescente que sonhava ter realizações no Senhor. E isso fica um grande testemunho para a nossa vida de que Deus, Ele pode sim realizar os nossos sonhos. Depende muito da gente, da forma da gente se posicionar em relação à nossa caminhada, da forma que a gente é obediente a Deus, da forma que a gente entende o seu chamado e a sua vocação e não abandona. Tem uma vida de cumprir aquilo que Deus já planejou para a gente e é sempre muito bom. Deus te abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau.